Fala galera, beleza? Aqui é o Coque e hoje estamos de volta com a série The Last of Us Parte 2. Nessa série eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver a do 2. No episódio anterior eu falei sobre os Serafitas, que é um grupo de fanáticos religiosos que surgiram nas zonas de quarentena de Seattle e estão em constante guerra contra a WLF. Além disso, eu falei um pouco sobre Lev e Yara, que são dois desertores dos Serafitas. Então, se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora! Depois de ajudarmos Lev e Yara, nós continuamos o nosso caminho até o aquário. Nós matamos alguns infectados e chegamos a um viaduto. Nós prosseguimos e acaba que uma parte desse viaduto está quebrada. Nós pulamos para o outro lado, mas o chão cede e Abby cai na água. Nós nadamos e chegamos em um navio quebrado que encalhou na praia. 6 dias depois do surto, esse navio embarcou de uma viagem de San Diego, nos Estados Unidos, com destino a Vancouver. Existem 2 cidades com esse nome na vida real, uma que fica no Canadá e outra que fica nos Estados Unidos. Provavelmente eles estavam indo para Vancouver do Canadá, já que a dos Estados Unidos fica antes de Seattle. Independente de qual Vancouver era o destino, eles estavam indo para lá, pois aparentemente lá não tinha sinais da infecção do Cordyceps ainda. Essa viagem duraria cerca de 2 semanas a um mês. Entre 50 a 100 pessoas tentaram embarcar no navio. Todos estavam desesperados, sem entender o que estava acontecendo com as pessoas e com o mundo. Todos estavam apenas querendo proteger os seus filhos dos lobos em que as pessoas estavam se tornando. Esse foi o caso de uma família que conseguiu embarcar nesse navio. Essa família tinha 3 pessoas. Uma criança que não tem o nome revelado, um homem que se chama Will, que é o pai, e uma mulher que se chama Queen, que é a mãe dessa criança. Como eu disse, as pessoas estavam desesperadas por um lugar seguro, e que cerca de 50 a 100 pessoas tentaram embarcar nesse navio, mas acabou que ele não acomodava menos de 35 pessoas. Todas essas pessoas estavam brigando uma com a outra para tentar entrar no navio. Foi um momento violento e brutal. Tinha gente caindo no chão, tomando soco e até saindo do local com graves fraturas. Queen e Will foram algumas dessas pessoas que conseguiram entrar no navio. Eles empurraram diversas famílias que também estavam tentando entrar no barco com seus filhos. O navio chegou a ultrapassar sua capacidade máxima, mas depois de muita tensão, eles conseguiram evacuar ele. Depois que o navio já tinha embarcado, a filha do casal ficou abalada com a violência que presenciou e perguntou à sua mãe por que ela e o seu pai fizeram aquilo com aquelas pessoas. Queen disse que esse era o único jeito deles entrarem no navio. Queen, apesar de estar com um forte teor de adrenalina em seu corpo, começou a sentir gripe e ela decidiu ir dormir com a sua filha. Já o Will não foi dormir ainda, pois ele estava resolvendo algum tipo de problema envolvendo ração. No dia seguinte, foi montada uma enfermaria improvisada no convés inferior, pois Queen e um outro passageiro chamado Barnes acordaram com enjoo. Passou mais um dia e o navio entrou em contato com o porto de Vancouver. Nesse contato, eles confirmaram que o local estava livre da infecção. Passou outro dia e o paciente Barney sumiu da enfermaria e se iniciou uma busca por todo o navio. Se passaram algumas horas até que finalmente eles o acharam e descobriram que, na verdade, Barnes não estava com enjoo, e sim infectado. Talvez Barnes, antes de ser totalmente tomado pelo Cordyceps, decidiu sair da enfermaria para que não matasse Queen. No momento em que Barnes foi achado, uma outra passageira, chamada Josephine Roberts, por ser uma pessoa capacitada, conseguiu imobilizar
e jogar Barnes por cima da amurada, que é a parte interna da borda falsa, que é a continuação da parte lateral no convés do navio, que é a parte mais à frente do navio. Além disso, após essa situação tensa, Josephine pediu para o médico a bordo reexaminar todas as pessoas do barco, a fim de descobrir se tinha mais infectados. Acabou que o pedido foi negado pelo capitão, pois eles não tinham os equipamentos e o dispositivo adequado para as análises. Vendo isso, Josephine pediu para que todos os passageiros tivessem acesso às suas armas, já que elas foram confiscadas e colocadas em um cofre assim que eles embarcaram no navio. Acabou que o pedido também foi negado pelo capitão, pois ele achou que isso já estava se tornando paranoia e não queria que um desastre ocorresse em seu navio. No dia seguinte, mais pessoas foram colocadas de quarentena na enfermaria. Além disso, os passageiros começaram a protestar para que o capitão liberasse as armas. Vendo essa situação, um membro da tripulação, que tinha acesso à senha do cofre que tinha as armas, escreveu um bilhete para Josephine. Nele, ele a agradece por ter ajudado com o passageiro infectado, e no final ele fala que o depósito das armas está no convés superior, guardadas em um cofre. No meio desses eventos, a costa de Seattle foi avistada. O capitão tentou contato pelo rádio, para assim abastecer o navio e continuar o seu caminho. Acabou que ele não teve resposta, então continuou o caminho até o Vancouver. Já eram 9 horas da noite do dia 6 de outubro de 2013, 4 dias desde que eles zarparam de San Diego. Tinha passado cerca de 40 minutos desde a tentativa de contato com Seattle. Nesse momento, Josephine leu a carta do tripulante. Foi até o cofre e pegou sua besta. Ela, na certeza de que todos na enfermaria estavam infectados, desceu lá e executou todos enquanto estavam dormindo, cada um com uma flechada na cabeça. O capitão do barco chamou todos os passageiros e disse que ninguém ia sair do barco até ele saber quem fez isso. Passou mais algumas horas e, de alguma forma, o capitão descobriu que suas suspeitas estavam certas. O assassino era Josephine. Nesse momento, eles começaram a trocar tiros. O capitão acabou tomando uma flechada e Josephine um tiro. Os dois foram cada um para um lado. O capitão foi para sua sala e Josephine foi para a porta que trancava a enfermaria. O capitão virou o barco de volta para Seattle, para que todos pudessem desembarcar. Ele, em seus últimos suspiros, com uma flechada no ombro, escutou infectados e viu que Josephine estava certa. Mesmo ela matando todos na enfermaria, já era tarde demais e a infecção se alastrou pelo navio. Todos no navio ou foram mortos ou foram infectados, e no jogo nós encontramos todos eles. Já sobre Quinn, Will e sua filha, existem dois finais possíveis. O primeiro é que eles ou se infectaram, ou pelo menos a Quinn foi morta na enfermaria pela Josephine, já que a sua carta é encontrada lá. Mas o que eu mais acredito é que após o navio virar para a costa de Seattle, ele acabou sendo totalmente destruído, e a parte inferior direita dele acabou quebrando graças aos impactos com as rochas da costa. Will, Quinn e sua filha saíram do navio, desesperados com medo de serem mortos pela Josephine ou de se infectarem. Eles subiram no viaduto e enfim avistaram soldados da Fedra patrulhando o local. Enfim, eles estavam seguros, mas não era para isso acontecer. Assim como aconteceu com Joel, o surto estava no início. Não tinha como saber direito se alguém está ou não infectado. Os soldados informaram seus superiores, que mandaram eles executarem todos, inclusive a criança, sem nenhuma piedade.
também existe a possibilidade de não serem Will e Queen, mas sim outros sobreviventes do navio que viram uma criança sem seus pais. Ou pode ser que eles nem estejam relacionados com a história, mas não acredito nisso porque todos os corpos já viraram esqueletos, que é o mesmo estado dos corpos do navio, e que eles são encontrados relativamente perto do navio. De qualquer forma, no final, todos morreram. Mas bom pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal. YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar eles para você. E outra coisa, se você gosta de The Last of Us Parte 2 e quer decorar o seu quarto com um quadro, ver as artes conceituais, ter uma caneca da Ellie, ou saber como platinar detalhadamente o The Last of Us 2, eu deixei na descrição alguns links. Desce aí e dá uma olhada que está bem interessante. Nós passamos desse navio, voltamos ao viaduto e continuamos o nosso caminho até o aquário. Bom galera, esse aí foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. No próximo episódio a gente continua. Falou, é nóis.